All living things kneel before your master. Hoje nesse vídeo diferente iremos ver dois seres da ciência se enfrentar no duelo de hoje. De um lado temos ele, a criatura que é puro poder, que antes de ter se transformado em um zumbi foi contratado pelo xerife para o proteger. Seu nome é Trick, o palhaço. Do outro lado temos ela, uma garotinha de 15 anos que depois de ter sido raptada e ter sido transformada numa criatura, ela busca a responsável que fez isso por ela. Seu nome Penguin. E sejam bem-vindos à primeira batalha mortal. Versões dos personagens. Antes de tudo, eu tenho que decidir qual versão dos personagens escolher. O trick analisado vai ser o do episódio 3 até o episódio 6. Não vamos considerar ele na versão de Hell Clown, porque seria totalmente injusto, afinal ele vira um ser feito de chamas e a Penguin não conseguiria fazer nada contra ele, ok? E a Penguin vai ser depois dela ter derrotado a Skullgirl, porque no final da história dela, ela acaba não estando mais sobre o controle mental do cérebro, ok? Então a versão escolhida vai ser depois de ter enfrentado a Skullgirl, certo? Agora vamos falar dos poderes e habilidades, começando pelo Trick. O Trick ele tem dispositivo da improbabilidade, que esse dispositivo fornece poder para ele. E esses poderes são super força, super velocidade, super resistência, imortalidade. E ele também tem capacidade de criar objetos, sendo edifícios e também veículos, como no episódio 1 do 5.5, onde ele criou uma locomotiva. E ele também tem telecinese. Bom, agora vamos falar da Penguin. Pelo fato dela ter sido criada para derrotar a Skullgirl, ela não é fraca não. E os seus poderes são super força, super resistência, super velocidade. Ela também consegue criar espinhos em parte do seu corpo e ela também consegue atirar espinhos. Ela também consegue concentrar energia em parte dos seus corpos, por exemplo, ela consegue concentrar energia na sua mão e ela consegue soltar um soco muito mais forte. Só que isso leva um certo tempo. E ela também tem a espécie de explosão de energia, onde ela concentra energia e libera toda essa energia, onde ela consegue ficar mais forte, mais resistente e mais rápida. E ela também consegue usar uma espécie de hélice que está em suas costas para poder voar, se defender e atacar. Um kit básico, porém mortal. Agora vamos colocá-los no exame físico e saber quem tem vantagens em seus atributos físicos. Vamos começar por força, começando pelo Trick. O Trick ele é um dos personagens mais fortes da série de Madness Combat. No episódio 5, que foi onde ele realmente passou a mostrar sua verdadeira força, o Trick ele estava enterrado e depois de ter ativado o dispositivo da improbabilidade, ele acabou saindo do chão, fazendo um buraco, num chão feito de pura rocha. O Trick quebrou o chão com a maior facilidade, como se isso fosse nada. Lá pro final do episódio 5, ele conseguiu arrancar a cabeça do Hank com a maior facilidade também, ou seja, mostrando que ele tem uma força sobre-humana. Isso também é bastante impressionante. E no episódio 5.5, onde ele encontrou o Sanford e o Deimos pela primeira vez, ele conseguiu fazer algo simplesmente surpreendente.
quando ele ficou pulando e batendo com a cabeça no chão e no teto. E o chão e o teto estavam quebrando, mostrando que ele consegue danificar estruturas de concreto. E também nesse encontro com o Seifold e com o Deimos, ele jogou o Deimos com tanta força na parede que ele quebrou a parede, ou seja, mostrando que ele consegue danificar estruturas de concreto. E realmente isso até que é um feito bastante impressionante. Agora vamos ver a Pinwheel. Bom, a Pinwheel ela não tem exatamente muitos feitos de força, para falar a verdade. Ou seja, em nenhum momento foi mostrado ela quebrando uma parede ou alguma estrutura. Mesmo que não tenha mostrado ela quebrando alguma estrutura de concreto ou algo mais resistente, mas a gente pode saber o quão forte ela é com os personagens que ela enfrentou e derrotou. E esses personagens são a Peacock, a Miss Fortunes, a Fila, a Valentina e a Skullgirl. Peacock ela é uma arma criada especialmente para derrotar a Skullgirl e ela foi derrotada pela Pinwheel e ela derrotou a Valentina. E de acordo com a Valentina, quanto mais perto Pinwheel vai ficando da Skullgirl, mais forte de forma mental a Pinwheel vai se libertando do controle mental. E isso só se confirmou quando a Pinwheel e a Valentina lutaram onde a Skullgirl estava. E depois a Valentina foi derrotada e depois disso a Pinwheel derrotou a Skullgirl, confirmando a teoria da Valentina, que quanto mais perto a Pinwheel fica da Skullgirl, ela consegue se libertar do controle mental, ou seja, ela consegue ficar mais forte, mostrando que mesmo ela sendo controlada ou estando livre do controle mental, ela consegue sim ser bem forte. E também ela consegue acumular energia e depois liberar essa energia, aumentando seus atributos. Então logo ela também consegue aumentar sua força física, assim ficando mais forte. Mas ela não usou força física para derrotar os seus inimigos. Ela sim usou suas armas. Ou seja, mostrando que a Pinwheel não é exatamente alguém forte, em si alguém perigoso, porque ela é uma arma muito mortal. Ela é forte de forma mentalmente, ela não usou força, em si as suas armas para derrotar os seus inimigos. E por esses fatores eu acredito que o Trick tem uma vantagem em força, porque ele consegue danificar estruturas de concreto e desmembrar seus inimigos de mãos vazias. Agora vamos falar da resistência. Bem, o Trick ele não é um cara muito resistente, porque a sua resistência depende muito da arma do oponente. Como por exemplo no episódio 5, em que o Rick ele conseguiu ferir o Trick com uma espada. Só que no episódio 6, o Trick estava dentro de uma locomotiva e a locomotiva acabou descarrilhando dos trilhos. E ela acabou explodindo aonde fica o maquinista e o Trick não sofreu nenhum dano. Mas mesmo o Trick não sofrendo nenhum dano, ele pode ser cortado e perfurado. Ou seja, ele sim é resistente a um certo grau de explosão, mas ele acaba tendo uma resistência normal de um zumbi quando ele está enfrentando alguém com uma espada ou usando armas de fogo contra ele. Bom, mas é nesse exato momento em que a Pinwheel tem destaque, que ao contrário do Trick, ela sim consegue ser uma das mais resistentes dentre o jogo todo. E exemplo disso é que ela tenha lutado contra vários oponentes. E por exemplo, quando ela está concentrando energia em um dos seus membros, ou seja, o seu braço ou sua perna, ela fica vulnerável. E o oponente pode simplesmente ficar atacando ela, mas ela não tem reação, ou seja, ela não é empurrada para trás ou jogada para trás, somente se o impacto for muito forte. Quando ela libera a sua energia, ela fica mais resistente, ou seja, em resistência física ela tem vantagem. Bom, agora vamos falar de velocidade. Bom, é nesse momento que a Pinwheel não é exatamente alguém tão veloz assim nesse ponto. Por mais que ela tenha derrotado a Valentina, que é a mais rápida do jogo todo, ela só conseguiu vencer a Valentina porque ela estava livre do controle mental que atrapalhava ela. E mesmo a Valentina sendo a mais rápida,
A Pinwheel só ganhou porque ela era muito resistente. Então, não, a Pinwheel não é tão rápida, mas ela também não é tão lenta assim, ou seja, ela não pode ser subestimada. Mas os seus movimentos são bem rápidos e bem perigosos. Já o Trick, ele dispensa comentários. Ele com certeza é o mais rápido entre todos os personagens. Quando, por exemplo, no episódio 5, em que ele tinha enfrentado o Hank e o Gerbus, o Hank acabou disparando para tentar acertar o Trick. E o Trick foi tão rápido que nem as balas conseguiu acertar o Trick. Ou seja, mostrando que ele tem uma velocidade além de supersônica. E ele, quando encontrou o Sanford e Deimos pela primeira vez, o Sanford e Deimos nem tinham velocidade o bastante para poder enfrentar o Trick. E o Sanford e Deimos tinham velocidade supersônica, porque eles conseguiram esquivar de balas. Ou seja, mostrando que sim, o Trick tem uma velocidade além de supersônica. Eu posso afirmar que ele tem uma velocidade hipersônica, ok? Então, nesse quesito, o Trick tem vantagem. Agora vamos falar de versatilidade. Bom, a versatilidade se trata da seguinte maneira: a variedade de poderes que os personagens têm. Bom, o Trick, ele é o mais versátil dentre todos os personagens de Madness Combat, ou se não, ele é um dos mais versáteis. Exemplo é que ele consegue criar estruturas de concreto somente fazendo aparecer do nada. E essas estruturas são meio perigosas, porque pode ter pessoas lá dentro, pessoas com armas. Quando eu refiro pessoas, são uns grunts, tá certo? E tipo, os grunts, eles podem vir ou com facas ou com armas de fogo. Isso realmente poderia ser uma desvantagem caso a Pinwheel acabasse entrando dentro desses lugares que o Trick acaba trazendo. Ele também tem uma telecinese, onde ele consegue levitar os seus objetos que ele cria. Exemplo disso foi quando ele, depois dele ter jogado o Deimos para fora de uma estrutura e o Sanford saíam. Aí deu para ver que eles estavam lutando dentro de uma espécie de parede e a parede estava flutuando e o Trick fez isso subir. Ou seja, realmente ele tem uma telecinese perigosa. E ele também tem a imortalidade, que no episódio 3, quando ele virou zumbi, ele tinha morrido até o episódio 6. Bom, no episódio 6 ele não morreu exatamente. Ele morreu lá pro final. Ou seja, ele morreu mais de uma vez e ele sempre ressuscitou. Ou seja, realmente essa imortalidade é bem perigosa. E também ele consegue ficar mais forte à medida que ele vai morrendo. Ou seja, realmente é algo perigoso. E ele também tem capacidade de ressuscitar os seus oponentes, como ele fez com o Hank. Ou seja, toda vez que ele matava o Hank, ele ressuscitava ele e o Hank voltava mais forte, que era um erro dele. E ele também consegue criar objetos além de estruturas de concreto. Exemplos disso é quando ele criou uma locomotiva. Ou seja, realmente ele tem um poder bem fora da média para os padrões de Madness Combat. Bom, agora a Pinwheel, ela não é muito versátil, ela é mais pro combate físico e consegue ficar disparando espinhos para diferentes direções, para baixo, para frente e para cima. Ela também consegue voar com a sua hélice que está nas suas costas. Também consegue usar essa hélice para como se fosse uma propulsão, ou seja, ela começa a girar a hélice e se atira na direção dos inimigos, correndo o risco deles serem partidos ao meio. Ou seja, literalmente é algo. Essa arma dela é bem perigosa. E não só isso, como ela também consegue quando ela tenta dilacerar o seu oponente, ou seja, ela fica de costas e acaba usando a hélice para dilacerar o oponente. Realmente é algo bem perigoso. E não bastando isso, caso esteja sofrendo muitos danos, ela consegue fazer uma espécie de explosão para afastar seus oponentes. Isso realmente serve mais para defesa. Bom, agora vamos para o último item da lista. Desvantagens.
Bom, com certeza a maior desvantagem da Pinwheel é a falta de velocidade, e quando ela está sob o controle mental ela acaba não lutando direito, porque ela está sendo forçada a fazer isso e isso acaba atrapalhando ela. Então isso é uma desvantagem. E também quando ela está liberando aquela energia, ela não consegue ficar liberando isso para sempre, ou seja, chega um momento em que acaba. Ou seja, realmente a sua maior desvantagem são essas. Já o Trick, a sua maior desvantagens são, se ele for mutilado ou tipo for partido ao meio, ele pode ressuscitar, mas a forma como ele ressuscita, ele volta só à vida, ou seja, como foi no episódio 5, o Hank cortou metade da cabeça do Trick e o Trick ressuscitou sem a metade da cabeça. Ou seja, mostrando que se o Trick for partido ao meio, ele vai ressuscitar, só que partido ao meio. Mas a sua maior desvantagem é o dispositivo da improbabilidade. Ou seja, se o dispositivo for destruído, o Trick perde os poderes e passa a ser um zumbi comum. Ou seja, realmente é uma grande desvantagem. Agora certo, já que eu já falei tudo que tinha para falar, agora vocês estão aqui para ver porradaria, certo? O vencedor dessa batalha mortal é o Trick. Calma lá, fã da Pinwheel, se ao menos existe um fã brasileiro dela, né? Vamos por parte. Tá certo que a Pinwheel é mais resistente que o Trick e tem mais armas que o próprio Trick. Mas o Trick, ele consegue ser mais forte que ela e consegue ser mais rápido que a Pinwheel. E não só isso, como ele também consegue fazer estruturas. Nada impede dele simplesmente criar um prédio e jogar em cima da Pinwheel. Ah, mas isso é roteiro. Sim, isso seria roteiro. Mas ele jogou uma estrutura de concreto em cima do Sanford e do Deimos. Ele nunca fez isso com o Hank, por exemplo. Ou seja, e tipo, a Pinwheel não é o Hank, então nada impede do Trick fazer isso. Mas também o Trick, ele é imortal, e mesmo que a Pinwheel mate ele, ele poderia ressuscitar e dar um jeito de vencer a Pinwheel. Bom, mas a batalha não seria fácil, seria difícil, mas por causa da velocidade do Trick, o Trick ele conseguiria esquivar da maioria dos seus golpes e poderia ficar atacando a Pinwheel de forma rápida. Bom, a Pinwheel ela poderia usar sua explosão para afastar o Trick, mas isso não adiantaria de muita coisa. Mesmo que o Trick fosse derrubado, ele iria se levantar de forma rápida e poderia ficar atacando a Pinwheel. E pior que se ele jogasse uma estrutura de concreto em cima da Pinwheel e a Pinwheel sair viva, quer dizer, poderia ter grunts lá dentro com uma K-47, por exemplo. Bom, ninguém nunca resolveu metralhar a Pinwheel para ver o que aconteceria. Então, pelo fato do Trick ser mais forte, ser mais rápido e conseguir criar objetos muito pesados, e também ele tem telecinese e poderia jogar a Pinwheel para trás. Bom, para falar a verdade, em nenhum momento ele fez isso, então descarta essa possibilidade. Então é isso. É por esses motivos que eu acredito que o Trick venceria a Pinwheel, ok? Bom, agora se você gostou do vídeo, espere que vai ter mais desse tipo, certo? Mas se você não concorda, mas se você discorda, fale aqui nos comentários, tá certo? E se tem algum erro, eu quero que vocês me corrijam, ok? É isso. Um forte abraço e até a próxima!